Natália, eu não te escuto, só um momento. E agora? Pronto, e agora, tá ouvindo? Agora sim. Boa. Sim. Vamos compartilhar aqui a tela. Isso, vamos fazer o teste inicial aí. Agora a gente não se vê, né? Eu consigo visualizar vocês, mas eu acredito que vocês que não estão conseguindo ver vocês, correto? Isso. Sim. Mas aqui tá tranquilo, tá? Primeiro slide. A gente vai. Não, É tranquilo. só, é só pra saber se eu sair um pouco do quadro, mas ficando aqui eu não vou sair, né? Não. Mas qualquer coisa eu falo com vocês também. Tá. Era só para fazer o teste mesmo da apresentação, como é uma plataforma nova, para vocês se identificarem. A gente. O Leanderson entrou aqui, Felipe. Nós já estamos ao vivo, nós já temos uma, duas, três. Já temos 5 pessoas já online, tá? Não dá para vocês visualizarem aí, mas já tem algumas pessoas online. Como é uma plataforma que a gente não precisa aceitar as pessoas entrarem, as pessoas já estão entrando, a gente vai começar por volta de umas 8h05, tá bom? Tá bom. Enquanto isso, a gente vai bater um papo aí. E os Q&A vão vir por aqui no chat, né? Acho que a gente está conseguindo. E dá para as pessoas. É porque a gente entra também como um convidado, não como host, né? Na verdade vocês já estão como host, mas de qualquer forma o chat e as perguntas, no final eu posso fazendo para você. Não sei se você consegue visualizar a parte do chat. Consigo. Consegue, né? Então tranquilo. Aí ou você lê as perguntas aí ou eu ajudo vocês. Perfeito. Bom que na última a gente teve bastante gente que ficou tentando e ficou de fora, que a sala encheu rápido, né? Essa daqui a gente não Sim, vai ter sim, problema, né? exatamente. A gente desliga por enquanto, um pouquinho.
Boa noite, pessoal. Em breve a gente já entra aqui na aula, tá bom? Vamos esperar aí pelo menos umas 8h05, enquanto o pessoal vai clicando no link aí, fazendo o cadastro para entrar na plataforma. Em breve a gente já começa a aula. Boa noite, pessoal. Quem estiver entrando aí. Boa noite a todos. Aqui tem? Aqui. Não, nada. Meu. Vocês já estão fácil aí para vocês apresentarem também, né, Natália, Felipe? Podemos. Eu vou falar um pouquinho antes, e aí já são 8h03. Já tem um pessoal entrando aqui ainda. A gente manter a pontualidade das 8h05 aí, né? E para quem já entrou às 8, vou me apresentar primeiro. A maioria já me conhece, que eu estou olhando quem está entrando na aula aqui. Mas sou o Felipe Carvalho, da Fluca Pharma, e dando continuidade às aulas do Fluca Academy. Nós começamos com aulas de terapias injetáveis, falamos um pouco sobre os análogos de LP1 e GIP, tivemos uma aula também com o Dr. Limark, que é um advogado, falando sobre os direitos e o que pode e o que não pode se fazer dentro das clínicas quando se trata de medicamentos injetáveis. E a última aula que nós tivemos, não para surpresa de muitos, né, mas para surpresa de alguns, foi a aula que mais tivemos engajamento, que foi a aula de modelo de negócios para clínicas e consultórios, que foi com a Natália e o Dr. Felipe. Uma aula que lotou a sala e a gente percebe aí, não só na teoria, mas na prática, o quão importante é o modelo de clínicas e consultórios para o médico, que ele é formado na sua raiz tecnicamente, e aí quando ele monta o seu consultório, sua clínica, ele precisa sim ter uma boa gestão, precisa ter um bom propósito, um bom alinhamento, para que ele consiga entregar o melhor para o seu paciente, né? Então é o empreendedorismo, é a gestão, é o modelo, e por isso nós convidamos a doutora Natália Queiroz, o doutor Felipe Carneiro, para falar um pouquinho aí do que a Doctor 360 e o que é esse modelo de negócios para clínicas e consultórios. Então, eu vou dar a palavra para a Natália e para o Felipe, eles vão dar sequência aí na aula durante 30 minutos, pelo menos. Existe o chat e as perguntas e respostas ao lado que todos os alunos conseguem, durante a aula, fazerem as perguntas. Pode ser que a gente faça uma interrupção no meio da aula e lê alguma pergunta, ou então a gente deixa para o final. Então, todos fiquem à vontade. A sala está liberada aí, agora a gente não tem limitação. Muito obrigado, Natália, muito obrigado, Felipe. É um prazer imenso estar com vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para os clientes da Fluca
e para aqueles que ainda não são clientes, que com certeza após uma aula dessa vão se tornar, tá bom? Fiquem à vontade. Agradecer uma boa noite a todos, agradecer mais uma vez o convite da Fluca, em nome do Felipe Carvalho. É um prazer muito grande estar com vocês aí nessa noite, para falar de um tema que não é tão usual para o médico, né? O médico, ele está habituado a conteúdo técnico, né? A gente, durante a faculdade, a gente aprende muito a parte técnica, e às vezes a gente acha que o que vai mexer o nosso ponteiro como profissional é a parte técnica, então a gente se especializa, faz curso, faz mestrado, faz doutorado, faz fellow, e às vezes no decorrer aí da nossa carreira a gente esbarra aí com uma dificuldade para escalar o consultório, para conseguir encher a agenda, fazer um modelo de negócio, e é quando a gente descobre que a gente precisa se desenvolver nas partes não técnicas, principalmente na parte, na veia aí empresarial, né? Então, eu vou pedir para minha sócia de vida, para a Natália, apresentar para vocês aí o que a gente vai falar nesses próximos minutos, e a gente fica à disposição aqui para eventuais dúvidas, tanto aqui quanto nas nossas redes depois. E todos que já me conhecem aí dos cursos de Doppler peniano, vocês sabem aí que a gente passa insights, passa muita parte de mentalidade nos cursos, e isso é algo que é fundamental aí para a gente também mudar aí a nossa cabeça aí como empresário para conseguir entregar realmente o que é melhor para o nosso paciente. Então, deixar a cargo aqui do meu amor para conduzir aí a aula nesses próximos minutos. Boa noite a todos. Obrigada, Felipe, pelo convite tão honroso. É um prazer realmente falar sobre esse assunto, porque da mesma forma como eu me dediquei ao estudo técnico da medicina, com o mesmo afinco, e eu me dediquei bastante à minha educação técnica, foram 16 anos, 6 anos de medicina, 5 anos de residência médica, 1 ano de fellow fora do país, 4 anos de doutorado na USP, e com o mesmo afinco e dedicação eu estudei empreendedorismo. Mas estudar empreendedorismo traz um ingrediente diferente, né? Porque a educação técnica ela faz com que a gente se desenvolva linearmente. Então, se a gente for avaliar num eixo espaço-tempo, a educação técnica vai fazer com que a gente cresça linearmente, né? 16 anos de educação técnica, eu cheguei no topo da minha carreira acadêmica, eu não tinha mais como crescer enquanto sendo médica, referência na minha área. Sou especialista em doenças inflamatórias intestinais, sou gastroenterologista de formação. Mas o ingrediente da liderança, da mudança de mentalidade, da educação empreendedora que faz com que a gente se desenvolva em outras habilidades, faz com que a gente mude a nossa mentalidade, faz com que a gente mude de dentro para fora. E quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda de dentro para fora, o mesmo esforço faz com que a gente cresça exponencialmente. Porque esses ingredientes não técnicos, que são tão importantes e tão carentes na nossa formação, fazem com que a gente tenha um crescimento multidimensional, né? São habilidades cognitivas que trazem um crescimento multidimensional e que nos trazem de impacto um resultado também exponencial. Então, a gente não é incomum um médico que se desenvolveu enquanto empresário aumentar em 10 vezes o seu faturamento em 1 ano. Não é incomum. A gente vê com muita frequência. Aqui dentro do nosso ecossistema, a gente tem vários casos. Por quê? Porque a gente mudou a forma de trabalhar. E nessa mudança da forma de trabalhar, de entregar o nosso cuidado, de trazer soluções, de inovar, a gente consegue ter resultados muito acima da média. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre um desses elementos dessa mudança de mentalidade, um elemento muito importante da educação empreendedora, que é um modelo de negócio. Vou compartilhar aqui os meus slides da apresentação. Eu sou sócia do Felipe, na mentoria Doctor 360. Hoje a gente faz parte de um grande ecossistema de educação empresarial, que é a Mentoring League Society. E a gente vai falar sobre esse elemento tão importante, que é modelo de negócio. Então, gente, ser médico é uma vocação. Quando você revisita o momento em que você marcou aquele X,
Quando a pessoa pergunta, normalmente quando alguém te pergunta por que escolheu fazer medicina, poucas pessoas dizem que era para ganhar dinheiro, né? Alguns falam até porque era uma estabilidade, um status, mas a maioria das pessoas falam que é porque eu queria ajudar as pessoas, né? Mas construir um negócio de sucesso é uma escolha. Ter o chamado vocacional não é garantia de que a gente vai prosperar na nossa profissão. A gente precisa fazer algumas escolhas durante a nossa trajetória, escolher pelo caminho que vai trazer um resultado diferente. Então, ao aprender sobre modelo de negócio, você vai solucionar alguns problemas. Eu vou elencar aqui. Me digam aí, podem até interagir no chat. Vamos tentar interagir no chat, já que a gente tem um chat interativo. Se vocês têm alguns desses problemas na prática clínica de vocês. Sensação de que está apenas vendendo suas horas. De que está ganhando apenas no volume. Se você tira 15 dias de férias, você tem uma queda importante no seu faturamento. Você está com a agenda cheia, mas o seu faturamento não cresce. Você tem um baixo valor da hora trabalhada e uma sensação de burnout, aquela sensação, domingo à noite já vai começando a dar um desespero, porque vai começar toda semana de novo, quando olha a agenda, vai dando um tremor, quando olha o WhatsApp, sabe que está cheio de mensagem de paciente para responder. Se você está tendo algum desses elementos, provavelmente você está trabalhando no modelo de negócio errado. Então, gente, quando a gente se forma, a gente abre um CNPJ, né? Uma empresa. Mas o que nos apresentam na nossa profissão é isso: trabalhar de plantão, uma agenda de convênios lotada. Qual é o destino disso? Será que a gente realmente acredita que vai crescer? Será que alguém ainda acredita que vai crescer só atendendo mais pacientes? Porque, gente, nesse modelo de volume, nesse modelo de vender horas, a gente tem um fator que limita o nosso crescimento, que é o fator tempo. Só existem 7 dias na semana, o dia só tem 24 horas. Então, se você está trabalhando nesse modelo, a única forma de você ganhar mais é trabalhando mais, e isso tem um limite. Uma hora você vai burnoutar, uma hora você vai entrar em esgotamento, em exaustão. Então, para explicar um pouquinho sobre modelo de negócio, nós idealizamos uma matriz de modelo de negócio. Quando você se desenvolve enquanto empresário, cada passo que você vai dar, você sempre vai avaliar esforço versus resultado. E quando eu falo aqui esforço, é sempre esforço de tempo e dinheiro, tá? O quanto que você vai ter que se dedicar a determinada atividade e qual o resultado que isso vai dar. Então, quando a gente avalia numa matriz esforço-resultado, de uma forma geral, a gente tem 4 cenários. Um cenário de alto resultado com baixo esforço. Eu brinco que não existe, né? Tráfico de drogas, jogo do tigrinho, fazer picaretagem no consultório, né? Coisas que não têm evidência científica, ficar empurrando um monte de coisa. Isso aí realmente a gente não gosta, não joga com isso, né? Não existe. A gente sempre vai ter que pagar o preço para ter resultado, né? Por outro lado, tem o extremo oposto, que é um modelo de alto esforço e baixo resultado, como, por exemplo, consultas de convênio. Você se esforça para entregar, é muito esforço, você fica lá 6 horas e no final ganhou, sei lá, R$700 o período, R$800 o período, quando muito, né? Algumas vezes até menos do que isso. E aqui eu digo que é baixo resultado financeiro e baixo resultado para o paciente. Porque, venhamos e convenhamos, né? Em consultas rápidas, consultas de convênio, é muito difícil a gente conseguir realmente trazer soluções. No máximo, vai pedir um exame, vai prescrever um medicamento, vai encaminhar para outro colega. Então, a gente acaba não dando o melhor cuidado para o nosso paciente, né? Aí tem o modelo de baixo esforço e baixo resultado. Às vezes as pessoas não entendem, Nath, como assim consulta particular é baixo esforço? É baixo esforço comercial, porque até uma secretária bem treinada consegue encher uma agenda de consulta particular, né? Às vezes
tem gente que faz tráfego pago, tem gente que capta paciente aí de diversas formas, no Google, mas é um modelo que tem baixo resultado, né? Se você encher sua agenda de consultas, também você não vai ter um faturamento ali acima de 6 dígitos, é quase impossível, né? Então, é um modelo de baixo esforço, mas também baixo resultado. E tem um modelo que eu praticamente gosto muito, sou pioneira aqui na minha área, na gastroenterologia, na implementação desses programas de acompanhamento, que é um modelo de alto esforço e alto resultado. Alto esforço tanto na entrega, tá? Porque é um modelo que a gente se dedica mais. Alto esforço comercial, porque você vai ter que desenvolver habilidades para conseguir mostrar o valor, para conseguir vender esse programa de acompanhamento. Você vai ter que saber captar paciente, vai ter que saber agendar da forma correta, trazer uma pessoa qualificada que se encaixa para essa solução. E o resultado também é alto, não só financeiramente alto, mas também um resultado muito alto para o seu paciente. Então, aqui, gente, a gente vai precisar se tornar um pouco menos técnico e um pouco mais empresário, tá? E eu tenho a plena convicção de que um médico que se desenvolve enquanto empresário, ele se torna um médico melhor. Por quê? A gente que tem formação puramente técnica, é só médico, né? Só médico eu sei que é muita coisa, mas que a gente se desenvolveu ali nessa habilidade técnica. Normalmente, a gente aceita o formato que o sistema nos deu, né? Faz consulta, passa receita, faz procedimento, faz o exame, faz uma cirurgia, faz essas entregas que eu sei assim, que são reguladas pelo mercado, a remuneração dessas entregas pontuais, e que é praticamente commodity, né? A gente está caminhando aí para 2030, onde a gente vai ter 1 milhão de médicos que nem vão ter a mesma formação técnica que a gente tem, mas são pessoas que vão estar disponíveis no mercado para trabalhar. Então, é claro que essa entrega, que é puramente técnica, ela vai virar commodity, já virou commodity, né? Mas quando a gente se desenvolve enquanto empresário, a gente não vai vender commodity. A gente vai trazer soluções para os nossos pacientes. O que um empresário faz? O empresário resolve os problemas do mundo. Então, a gente vai ter que desenvolver mais aqui a nossa mentalidade para trazer soluções que realmente vão transformar a vida dos nossos pacientes. Então, médicos que se desenvolvem enquanto empresários são médicos melhores, porque o empresário resolve problemas e cria soluções. Então, gente, aqui sou eu. De onde que surgiu essa minha inquietude de querer fazer essa transição de carreira? Essa é a minha trajetória, né? Extremamente acadêmica, 70 publicações científicas no PubMed, palestrante internacional, aqui eu estou no Peru, aqui na Colômbia esse ano, e eu viajava o mundo todo para dar aula e para falar de um cuidado que eu não entregava no meu consultório, né? De um cuidado. Qualquer guideline fala de autogerenciamento, cuidado multidisciplinar, integrado. E aí a gente chega no nosso consultório e faz consultas fragmentadas, encaminha para um outro profissional. Esse cuidado, esse paciente não recebe nenhum tipo de liderança, não sabe como autogerenciar a sua doença, não tem uma pessoa que esteja mais disponível liderando o cuidado. Então, existe uma incoerência entre o que os guidelines pregam e o que a gente entrega para o nosso paciente. E isso começou a me dar uma inquietude. E aí eu fui estudar sobre modelo de negócio. E eu descobri que existem 3 pilares que vão definir um modelo de negócio de sucesso. E a gente vai falar sobre eles 3 agora à noite. Se você conseguir desenvolver no seu consultório produtos que tenham escala, margem e recorrência, você vai ter um modelo de negócio de sucesso. O primeiro deles é a escala. Segundo, margem e recorrência. Então, gente, eu infelizmente não estou conseguindo olhar o chat aqui, mas eu até queria tornar um pouco dinâmico.
Se vocês quiserem interagir no chat, aí o Felipe me fala aqui, mas você pode fazer uma breve análise aí no seu pensamento, ou escrever aí num papel, uma análise do seu mercado endereçável. Por quê? O mercado endereçável vai determinar a escala. Então, qual é o segmento de clientes que você quer atender? Eu sei que aqui na Fluca tem muita gente que trabalha com emagrecimento, urologistas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho pacientes no meu consultório. Eu não sei captar pacientes. Mas, gente, um urologista, ele é médico do homem. 50% da população pode ser cliente, pode ser paciente. Então, o mercado endereçável é infinito, é gigantesco. Metade da população. Quem trabalha com obesidade, por exemplo, estima-se que 1/5 da população vai ter obesidade em 2030. Então, é um mercado também muito amplo. Isso foi uma coisa que eu tive que mudar aqui minha mentalidade, porque eu sou extremamente especialista em doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn, e retocolite ulcerativa. E quando eu fui montar o modelo de negócio no meu consultório, eu pensei, doença de Crohn e retocolite, apesar de ser o que eu era mais especializada, mas é uma doença que até 10 anos atrás era considerada uma doença rara. É uma doença onde os estados de maior prevalência aqui no Brasil têm uma prevalência de 100 para 100 mil habitantes. Então, a gente não tem um mercado endereçável muito grande do ponto de vista de modelo de negócio. Então, eu ampliei para doenças intestinais, tá? Não sei se alguém interagiu aí no chat, não? Então, tá bom. Então, escrevam aí o mercado endereçável de vocês. O segundo pilar que a gente tem aqui é a margem de lucro. E a margem de lucro, ela é definida pela precificação e pela estrutura tributária. Então, falando um pouquinho de estrutura tributária, o médico é extremamente desorganizado, ele mistura CPF com CNPJ. Tem gente que poderia ter um benefício de equiparação hospitalar e não usufrui e pagar muito menos imposto. Então, procurem o contador de vocês, né? Busquem um gestor financeiro, porque vocês podem estar deixando muita margem de lucro por conta da organização tributária de vocês. E o outro elemento é a precificação. E aqui eu vejo muito erro entre os médicos, muito erro. Porque as pessoas precificam assim. Como que as pessoas precificam? Eles vão lá perguntar para o colega: ei, quanto é que tu está cobrando na tua consulta? Aí eu, aqui está muito ruim na cidade, eu estou cobrando R$ 400. Aí ele vai lá e cobra 350, ainda menos. Então, o que vai determinar a precificação de um programa ou de uma consulta? O ROI. Qualquer produto, ele é precificado pelo ROI. O que é ROI? Retorno pelo investimento. Então, assim, a gente sempre tem que entender qual que é o ROI da nossa entrega. Se você entrega consulta, se você entrega um programa de acompanhamento, você tem que pensar qual é a transformação que esse programa de acompanhamento vai entregar. Então, se você trabalha com andrologia, por exemplo, e o paciente te procura por disfunção erétil, de repente o ROI que você entrega é restaurar um casamento. Qual o preço que tem isso? Na verdade, não tem nem preço, né? A gente precifica porque tem que precificar, mas não tem preço. Mas tudo isso vai implicar na comunicação do seu ROI. Então, você precisa ter um storytelling no sentido de saber comunicar o seu ROI, comunicar a transformação do seu produto. Então, no meu caso, que eu vendo modelo de negócio no meu consultório, programas de acompanhamento para pacientes com doenças intestinais que não têm qualidade de vida, não vão para o resort com a família, não comem no restaurante, faltam trabalho por causa de diarreia. Tem gente que perde ano de faculdade por conta de uma retocolite em atividade. Então, eu tenho que passar, eu tenho que comunicar, olha, ao ser liderado em um programa multidisciplinar, liderado por mim, você vai ter isso, 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 isso. É assim que a gente comunica o ROI. Não tem nem preço. Tudo fica extremamente barato quando você consegue comunicar o valor. Preço é diferente de valor.
Então, a partir de agora, eu quero que vocês precifiquem no ROI, baseado no ROI, e não com o que o colega de vocês, que não sabe nada de empreendedorismo, está precificando. E aí a gente começou a falar aqui de uma palavra que é bem polêmica dentro da medicina. Eu, pelo menos, sofri bastante preconceito quando comecei a falar essa palavra que é quase proibida, demonizada aqui dentro da medicina, que são as vendas, né? Como que a gente desbloqueia essas vendas? Como que a gente vender muito contraintuitivo para o médico? Como que a gente naturaliza isso? Eu vou ajudar vocês hoje. Primeiro, vocês têm que saber o que é vender. Porque muitas vezes eu vejo colegas que se submetem a condições de trabalho deploráveis, entregam o seu resto para os seus pacientes, mas não se posicionam para entregar um cuidado de alto valor. Então, muita gente fala, por exemplo, que vender antiético na medicina. Na minha concepção, se você não vende e entrega esse tipo de cuidado, antiético é quem se submete a isso. Isso é antiético. É você não entregar o melhor para o teu paciente, sabendo que existe algo melhor, né? Vender, gente, não é empurrar nada para ninguém. Não é tentar convencer a qualquer custo. Vender é ajudar. É ajudar alguém a resolver um problema que não consegue resolver sozinho. Vender é liderar, tá, gente? Então, um dia desses, a minha irmã foi marcar uma consulta com o ginecologista em São Luís, no Maranhão. E aí recebeu lá, gente, sério, parecia assim um menu. Consulta com a ginecologista é tanto. Se for consulta com colposcopia, é um combo de tanto. Consulta, colposcopia, Papai Nicolau, é tanto. Gente, isso não é feira. Não é o paciente que escolhe o que ele vai levar para casa. Nós temos que liderar o cuidado dos nossos pacientes. Nós somos líderes. A gente é que sabe o que é o melhor para o nosso paciente. E isso vai implicar no nosso posicionamento. Então, vender é fazer a pessoa entender que tem um problema e ela vem te pedir ajuda. Isso é vender no meu entendimento. Qualquer coisa diferente disso não é o que eu entendo como vendas de alta performance dentro da área da saúde. E aí, gente, a chave da venda é a conexão. E a conexão é a gente se preocupar genuinamente com o nosso paciente. É você ter aquele brilho nos olhos, olhar para o teu paciente e ter a certeza que o que você está oferecendo é o melhor que você pode oferecer. É o melhor cuidado possível para ele ter o melhor resultado. E aí o teu paciente vai entender que você quer ajudar ele e vai querer a todo custo aquele cuidado, porque os pacientes querem uma liderança, eles querem uma pessoa que eles possam olhar e se sentir seguros. Então, quando a gente vai apresentar uma proposta como essa, a gente não pode ter nenhum resquício de pensar em dinheiro, porque isso é a consequência, a transação comercial que ocorre em decorrência daquele cuidado é a consequência. O propósito é ajudar e transformar a vida da pessoa. Então, aquele médico que sabe o que é vender, ele vai ter uma entrega de alto valor, ele vai proporcionar uma melhor experiência para o seu paciente e vai ter também melhores resultados e maior satisfação dos pacientes. E esses pacientes satisfeitos começam a trazer outros e outros e outros, e isso vira um ciclo sem fim. E além disso, gente, a pessoa que consegue se desenvolver em vendas, ela adquire uma capacidade de vencer o sistema. Porque se você consegue desenvolver um produto que tenha escala, margem e recorrência, aprende a captar esse cliente, o paciente, e aprende a vender, não tem como você fracassar. É impossível, você vai prosperar. Então, o Flávio Augusto, que é o meu mentor de vendas, a pessoa que me ensinou toda essa mentalidade, que mudou a minha vida, ele fala que vendas são uma arma de destruição em massa contra o fracasso. A gente para de terceirizar, para de dizer que é o sistema, que é aqui na minha cidade, aqui na minha especialidade, isso não funciona. Não, a gente assume
as rédeas da nossa vida e vira protagonista da nossa história. Então, vendas nos trazem liberdade. É tão bom, gente. Eu que já fui tão apegada a títulos, instituições, o que eu mais gosto de falar hoje é que eu tenho no affiliations, sou a Dr. 360. Sou livre, eu tenho liberdade. Então, vendas, quem se desenvolve em vendas vai ter liberdade. E o que a gente precisa para aprender a vender? Técnica de vendas, tá? Alguns scripts, mas isso assim é 10%, tá? A gente precisa ter ambição no sentido de querer mais da vida, ser inconformado, questionar. Eu sou uma pessoa assim, não sei se porque eu acabei conhecendo outra cultura, via que o cuidado lá na Suíça, né, era diferente daqui do Brasil. Eu sempre questionei muito as coisas e eu sempre fui muito inconformada. Então eu não aceitava aquilo que queriam me impor. Eu queria mais, não, isso aqui eu estou subaproveitado aqui, gente, não, eu posso mais. Eu tinha, assim, um certo conflito, né, até eu entender que ambição não é o oposto de gratidão, que eu podia ser grata, mas ainda assim querer mais, mas foi essa fome de crescimento, essa inconformidade que me fez romper também com o sistema. E 90% é a gente desenvolver uma mentalidade, é gestão de emoções. Gestão de emoções. Então, a gente vê na faculdade, nos ensinam um monte de coisa, um monte de formação técnica de tudo, mas ninguém fala sobre gestão de emoções, sobre liderança, sobre gerir pessoas, que são habilidades muito importantes para a gente crescer enquanto empresário. E o terceiro pilar de um modelo de negócio vencedor é a recorrência. E o que vai determinar a recorrência? A jornada do cliente. E aqui a gente vai ter a diferença entre um médico que realmente lidera o cuidado para um médico que é bombeiro. Eu brinco que é bombeiro, porque ele só apaga incêndio. O paciente, quando volta, a maioria das vezes não volta, quando o paciente volta, é só assim, tá com uma exacerbação, uma infecção, aí você vai lá, apaga incêndio, passa uma receita e o paciente volta quando quiser. Então, a gente não pode deixar de liderar o cuidado dos nossos pacientes. Se a gente realmente quiser oferecer um cuidado longitudinal, nos posicionarmos como médicos líderes do cuidado, a gente vai ser só médico bombeiro, tá bom? Então, essa recorrência que a gente tem nos planos de acompanhamento gera previsibilidade e a previsibilidade gera a segurança financeira, vai resolver os problemas de caixa quando você viaja com a sua família, etc. E a junção de escala, margem e recorrência vai gerar o equity, né, que é o valor da empresa, o valuation da empresa. Então, construir um equity é a diferença entre realmente quem constrói algo sustentável e quem está apenas ali trocando tempo por dinheiro, vendendo horas. Então, eu trouxe aqui alguns estudos de caso. Hoje a gente já treinou quase 150 médicos. E eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que já foram treinados por nós. Um urologista de 35 anos, focado em andrologia na Unifesp, chegou para a gente, ele tinha um faturamento muito baixo, só trabalhava praticamente com convênios, um faturamento em torno de R$23 mil, tá? Ele já sabia fazer os procedimentos, mas não tinha um modelo de negócio focado, assim, em programas de acompanhamento. E com uma simples mudança de mentalidade, ainda os programas nem bem estruturados, de um mês para o outro, ele já faturou R$70 mil. Não é mágica, viu, gente? Isso é modelo de negócio e vendas. Após um ano de mentoria com a gente, ele renovou, já está no 2º ano, faturando aí entre 180 e 200 mil reais todos os meses, de forma recorrente. Então, você veja, um crescimento 10x, 10 vezes quase de faturamento em um ano, com o mesmo esforço, às vezes até menos, um resultado exponencial. Aqui um outro caso, um urologista um pouco mais maduro, referência em uretroplastia no seu estado, perfil super acadêmico, inclusive coordena uma pós-graduação. Normalmente, esse perfil de médico nos procura. Tinha expertise em andrologia, estética íntima, já tinha um faturamento inicial também de 70 mil,
E também com 30 dias com mudança de mentalidade, ele foi para 120 mil. Depois de 4 meses, está aí fazendo em torno de 50 mil reais na semana. Então, gente, para a gente ir para as perguntas, eu quero que vocês imaginem um modelo onde você organiza a sua agenda. Você escolhe quantos pacientes quer atender por dia. O seu faturamento não depende da quantidade de consultas e você tem um consultório com fluxo de pacientes recorrentes. E pela primeira vez você tem o controle da sua própria carreira. Isso não é sorte, gente. Isso é uma gestão estratégica. Isso é ter um modelo de negócios vencedor. E aí eu vou abrir aqui para as perguntas, antes da gente apresentar aqui a Dr. Felipe. Não sei se eu acho que eu vou parar um pouquinho de compartilhar para eu ver o site, o chat. Você consegue visualizar o chat? O chat, na verdade, nós não tivemos nenhuma interação. Acho que o pessoal está mais acostumado com o Zoom do que o Zoho, que é essa plataforma que nós utilizamos. Apenas o Dr. Ricardo Lira, que já é um cliente da Fluca aí, que mexe bastante com a parte da andrologia. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, viu? Ó, doutor Ricardo Lira, qual o primeiro passo a ser dado? Doutor Ricardo Lira, primeiro é um prazer tê-lo aqui com a gente. O doutor Ricardo Lira é um urologista lá de Recife e região metropolitana. Eu conversei com ele, inclusive, foi no aeroporto, acho que voltando do Congresso Brasileiro de Urologia agora. Estava tomando um café junto lá. E essa é a grande dúvida, né, Natália? Tanto do médico que mexe com emagrecimento, ainda mais vocês médicos com especialidades, com doutores, com muitos artigos publicados, qual o primeiro passo a ser dado, né? Essa é a pergunta dele. Qual é o primeiro passo a ser dado? Eu acho que o primeiro passo até, que seria do médico, que é a minha pergunta, né? Qual é o primeiro passo a ser dado quem já trabalha com convênio, principalmente, né? É uma boa pergunta, Felipe. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, ter contato com empreendedorismo, para mim, teria sido uma prioridade, assim, desde a faculdade. Eu cheguei a ter raiva dos meus professores, raiva de ter vivido tanto tempo submersa numa formação exclusivamente técnica, sem nunca ninguém ter me falado sobre venda, pelo contrário, demonizando venda, demonizando posicionamento. E aí, o que acontece? Quando a gente não se desenvolve dessa forma, outros colegas que às vezes nem têm a mesma habilidade técnica que a gente, se desenvolvem e acabam ganhando o mercado, né? Mas eu diria assim, eu tive uma primeira experiência que não foi bem sucedida empreendendo na medicina, que foi no modelo de negócio errado, que foi comprando aparelhos de endoscopia. Então, eu achava que pelo fato de eu ser endoscopista, a única forma seria natural, se eu fosse deixar de vender minhas horas e quisesse empreender, eu ia comprar aparelhos de endoscopia. Só que você começar a empreender sem direcionamento beira a irresponsabilidade, né? Porque você corre o risco de perder muito dinheiro, e foi o que aconteceu comigo, tá? Então, eu parei tudo e fui me desenvolver mesmo no empreendedorismo. Só que tem uma coisa, doutor Ricardo, não existe faculdade para empresário, tá? Até porque uma pessoa que dá aula no MBA de gestão de negócios, que ganha R$ 250 hora aula, que nunca teve uma empresa, que nunca fez uma venda, ele não tem o que te ensinar. Então, você tem que se conectar com pessoas que já se desenvolveram no mundo do empreendedorismo, e foi isso que eu fiz. Eu busquei líderes, mentores de educação empresarial, me conectei com essas pessoas e aprendi sobre o modelo de negócio e comecei a trabalhar no modelo de negócio certo, e aí eu tive um crescimento exponencial. Muito bem. Eu tenho uma dúvida ainda, eu não sei se o Felipe Carneiro vai falar, mas nós vivemos um mundo das redes sociais, onde o médico, se você fala ali, né, e gera vamos colocar assim, não é um preconceito, uma crença limitante, né, de vocês médicos, passar do faturamento de 50 mil para 200 mil, né?
Vocês enxergam isso como um ponto de agressividade, isso muito voltado pelas mídias sociais, ou uma crença limitante do médico, né? O que vocês, como doutores mesmo ali, formados na USP, vêm falar isso para a gente? Acho que seria legal escutar essa opinião de vocês. Felipe, eu li uma notícia hoje de que uma grande rede hospitalar, não vou falar o nome aqui, ampliando uma aliança com os hospitais da Bradesco, faturaram, acho que foi 10 bi em um ano e atingiram o break-even em 2 meses, com 15% quase de margem de lucro. Então, se um empresário que não é médico, ele ganha dinheiro com medicina, ele sequer é questionado. Agora, se um médico se desenvolve enquanto empresário e prospera, ele é antiético. De verdade, eu não consigo entender isso. Porque nós somos uma profissão como qualquer outra, nós somos livres, nós somos profissionais autônomos, não existe carreira para médico no Brasil. A gente é contratado enquanto empresa, enquanto CLT, e eu acho que as pessoas se apropriam do nosso chamado vocacional, transformam em sacerdotal, porque nenhum padre, né, até um padre vende disco, vende livro, e se aproveitam disso, sabe? Essa é a minha teoria. Eu sei que é polêmico, mas é como eu penso hoje. Eu acho que a gente não pode ser questionado do ponto de vista ético só porque a gente prospera e se desenvolve enquanto empresário. Eu como uspiano aí de 23 anos, eu agora me desliguei em outubro desse ano, então foram 23 anos, e eu sempre, até mandar um abraço para o Ricardo Lira, que foi nosso aluno do Doppler Peniano. Eu sempre fui disruptivo dentro da faculdade de medicina porque eu não aceitava algumas coisas que eu considerava, no mínimo, estranhas, né? Alguns tipos de conversas, né? E depois que eu me desenvolvi no empreendedorismo, me desenvolvi como empresário, a minha conversa com os residentes, a minha conversa no ambiente universitário era uma conversa que não agradava mais a chefia, né? E, inclusive, eu aqui falo abertamente isso, eu não tenho nenhum problema em falar que eu sofri assédio moral, né? E assédio moral é crime, né? Do tipo, você não pode falar de dinheiro aqui dentro, você não pode falar da sua vida aqui dentro. Se você quiser falar da sua vida para os residentes, você leva no bar e fala lá fora, né? Porque de alguma forma incomodava, mas eu não conseguia entender por que eu incomodava tanto se eu ajudava tanta gente, tantos pacientes. E se eu era, inclusive, voluntário naquela instituição, fazendo a minha filantropia, dando acesso à medicina de qualidade para os pacientes que não tinham oportunidade de frequentar o meu consultório particular, né? Então, pessoas que simplesmente não construíam nada vinham me dar críticas construtivas, né? Então, a gente vê que as pessoas são moldadas pelo sistema, algumas por ignorância continuam nesse sistema, perpetuando, e outras por até falhas de caráter, né? Se beneficiando de um sistema, usando o médico como mão de obra barata para servir a um sistema e doutrinando esse médico a simplesmente viver, né, esse falso sacerdócio, essa falácia da medicina, que é o sacerdócio, né? E a gente vê o quê? Colegas médicos burnoutados, colegas médicos escassos e secos, né? E a gente sabe na vida que a gente dá só aquilo que a gente transborda, e se você tá seco, se você tá esturricado, você vai transbordar o quê, né? E a gente vê os colegas médicos dando o seu resto para o paciente, porque são submetidos a esse tipo de medicina, né? Essa medicina velha, né? Eu falo que isso é a medicina velha. A medicina moderna é a medicina em que você se desenvolve e que você entrega a solução para o seu paciente, que você assume o protagonismo e a liderança no processo de transformação de vida do paciente, né? Então, assim, a gente precisa ter essa voz dentro da medicina para a gente transformar a realidade do nosso país, que é um país doente, né? E a transformação começa transformando a vida do médico, né? E isso que a gente quer fazer, esse é o nosso grande projeto de vida. Quem já frequentou os meus cursos sabe disso, que eu falo muito isso
sobre o médico trabalhar por propósito. E a gente ganha bem quando a gente faz o nosso trabalho bem feito. É o efeito colateral do trabalho por propósito que traz prosperidade. Não é a busca por ganho financeiro por si só, mas é a busca por trazer solução. Quando você transforma a vida do outro, isso faz com que você prospere financeiramente. Isso não é um problema, não é problema nenhum, né? E os bons médicos, que eu sei que vocês são bons médicos, precisam se posicionar dessa maneira, né? Precisam se posicionar e precisam se desenvolver nessa parte não técnica também. Nossa, perfeito. Cada vez ele melhora mais ainda, gente. Muito bom. Tem mais Eu tenho. perguntas? Não, pode dar sequência. Eu tenho mais duas, mas depois eu faço para vocês. Pode dar sequência na sua aula aí. Tá certo. Bom, gente, eu vou falar para vocês rapidamente o que a gente ensina aqui na nossa mentoria, na Doctor 360. Inclusive, teve um congresso de gastroenterologia recentemente, e umas alunas minhas estavam fugindo, assim, sendo assediadas. Mas o que ela ensina? Mas o que é que ela ensina que você muda tanto? Eu vou falar para vocês o que eu ensino, gente. A gente tem um método onde a gente focou em 3 pontos de ROI, 3 pontos de retorno pelo investimento, onde que a gente ajusta que a pessoa consegue ter o resultado exponencial. São em 3 aspectos. Modelo de negócio, então a gente tira o médico desse modo de cuidar, oferecendo consulta, retorno, procedimento, e a gente cria um modelo de negócio baseado na liderança do médico. A gente ensina o médico a prospectar pacientes, e não só da forma, né, como a maioria das pessoas ensina, se posicionando no Instagram, fazendo anúncio, tráfego pago, não. Você aprende a desenvolver uma mentalidade de prospecção ativa, tá? Você aprende a entender que você tem que ser intencional em todas as suas atitudes, em todos os momentos da sua vida, você tem que ser intencional nas suas interações. O médico perde muito tempo com baboseira, muito tempo com baboseira, e não é intencional nas suas interações, e isso ele perde oportunidades aí dentro da sua empresa. E o terceiro pilar que a gente trabalha é vendas e mentalidade de vendas, né? Esse é o como, isso é muito fácil, isso em 2 reuniões eu entrego. Mas para a pessoa conseguir executar este plano, ela precisa mudar o jeito de pensar. Então, ela precisa frequentar uma ambiência onde outros médicos estão prosperando e executando esse plano. Então, ele vem para dentro de uma mentalidade de prosperidade. Hoje a gente está com 100 médicos aí, 98 médicos de todas as especialidades, onde as pessoas interagem, as pessoas têm trocas, as pessoas se ajudam. A gente sabe que o meio médico, né, as pessoas não se ajudam. Se um descobrir um caminho, não compartilha com o colega. E dentro de ambiências de crescimento, a gente sempre tem um ambiente extremamente colaborativo. E quando você está num lugar como esse, esse lugar molda a sua mentalidade. Você começa a pensar de um jeito diferente, ter uma nova visão e conseguir executar esses processos aqui. E hoje a gente tem aí um processo de aplicação para a nossa mentoria. Se alguém aqui tiver interesse, é só fotografar esse QR Code e preencher um formulário, que tão logo seja possível, a gente vai sim entrar em contato, conversar, entender o seu momento, entender se é algo que realmente faz sentido na sua carreira, prosseguir aqui com a gente. Não sei se vai ficar, continua sendo compartilhado, acho que sim, né? Continua. Sim, está compartilhado, sim. Dessa vez as pessoas perguntaram menos, ficaram mais inibidas. Mas eu tenho uma pergunta que o pessoal mais faz aqui para mim, que eu já estou um pouco acostumada, Natália, te deixei para o final. Aqui nós temos muitas pessoas que trabalham com a parte de emagrecimento e a parte da andrologia. A gente sabe que a parte de emagrecimento hoje, seja esse médico nutrólogo, urologista também, cardiologista, endocrinologista, ginecologista, é a busca pelo paciente particular, que você consegue entregar um plano de acompanhamento para aquele paciente que ele seja com resultado mais eficaz, e não só a prescrição da medicação,
onde o paciente acaba tendo aquele efeito sanfona, sai com a prescrição do inibidor, e aí emagrece e depois volta com que engordou tudo novamente, né? O reganho do peso. Essa busca por esse paciente, a gente sabe que muitas vezes é pela mídia social, então o médico investe muito em tráfego pago, às vezes, quando ele quer migrar do convênio para o particular, ele investe em agências de marketing. O que você diria para esse médico para ele conseguir prosperar, né? Sem ser esse caminho que seria dessa agência, desse turbilhão, já que esse médico, muitas vezes, ele vê o colega prosperando e ele fala, nossa, mas o que eu estou fazendo de errado? Né? Que modelo que você enxerga para esse médico? Que ele já tem a clínica dele ali, ele já tem a medicação, ele não quer ficar empurrando mais medicação, mas ele só quer ter mais pacientes ou mais, de alguma forma, que aquele paciente ele tenha Vendas, mais resultado de trabalho. Sim, perfeito, perfeita colocação. Todo médico começa aí do jeito errado, né? Fazendo anúncio, fazendo tráfego pago, trazendo pessoas desqualificadas que perguntam quanto que é a consulta, que não te conhecem. Então, quando a gente vai estudar mesmo prospecção de clientes, uma pirâmide de prospecção, uma classificação hierárquica de prospecção, as pessoas que têm uma chance maior de comprar um produto de você são as pessoas que já te conhecem, ou as pessoas que são recomendadas por quem já comprou de você. Então, hoje mesmo conversamos com um médico, né, meu amor, do Espírito Santo, que ele falou para a gente que tem 4.000 pacientes na base dele, de prontuário. E tá lá, Instagram, agência, tráfego pago, o que é, assim, muita incoerência. Porque a gente sempre começa, tudo bem, a gente tem outras formas quando a pessoa está vindo totalmente do zero, mas por mais que seja uma base de pacientes de convênio, nessa base de 4.000 pacientes, existem pessoas que têm disfunção erétil, que precisam emagrecer, pessoas que têm problemas que no formato do convênio não conseguem resolver. Né? E aí você vai ter que, claro, se desenvolver nessa habilidade de prospecção, de vendas, para poder captar essas pessoas, entrar em contato com essas pessoas e trazer essas pessoas já preparadas para uma proposta diferente, né? Então, é algo muito simples, as pessoas complicam demais com funil de conteúdo, tem que fazer um monte de vídeo, tem que tirar foto profissional, tem que ser... Isso é importante, isso é inegável que é importante, mas o posicionamento digital, ele é algo de longo prazo, né? Até as pessoas entenderem mesmo o teu posicionamento, o que você resolve, o problema que você resolve, quem que é o teu paciente ideal, isso é uma coisa que demora ali um ano e meio, para isso ficar maduro, ficar claro, entender qual é o tipo de anúncio que funciona, o que não funciona, e assim, é como se fosse uma quinta avenida de Nova York, é muito letreiro passando, é muita informação, é muito difícil esse paciente que vai comprar um programa de 15.000, por exemplo, de emagrecimento, ele levantar a mão para ti, clicar no anúncio, eu quero. Não é assim. Você vai ter que ir diretamente nele, você vai ter que identificar essa pessoa que tem esse problema e vai ter que ir diretamente nessa pessoa, tá? E, então, a gente sempre começa o trabalho por aí, prospecção na base e recomendações com a base. Legal. Eu vou estender essa pergunta para a parte da andrologia, porque eu estou vendo aqui que está o Dr. Silvio Pires, que é um urologista aqui de São Bernardo do Campo, o Ricardo Lira, que a gente já mencionou, tem o Dr. Pedro Paulo, o Dr. Marcos Soares, Dr. Luiz Fava, prazer enorme, ainda bem que você está aqui, doutor. O José Wesley Bezerra, que já fez os nossos cursos também, Felipe Carneiro. E esses andrologistas, muitas vezes, devido à cidade que eles estão, eles não querem fazer anúncio, né? Não querem se expor a atrair o paciente particular. Mas eles já têm esses pacientes como base do convênio, né? Esses 4.000, por exemplo, prontuários ali que eles já foram atendidos. O que você recomendaria para ele, de alguma forma, dentro daqueles pacientes que já existem dentro do banco de dados da clínica, a atrair esses pacientes e convencê-los a sair do que seria apenas uma consulta e um plano de acompanhamento? Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho propriamente dito. Primeiro, você tem que fazer um filtro, né? Selecionar bem aqui a pessoa, tem que dar uma olhada, né? Ver as pessoas que passaram no último ano, que tem um problema que você já passou a orientação e a pessoa volta do mesmo jeito. Essa pessoa, inclusive, ela está circulando por aí com esse problema. Ela está arriscando passar
na mão até de um biomédico, de uma pessoa, às vezes, que não tem a mesma entrega que você tem e gastar bastante dinheiro lá porque você não ofereceu a solução para ela, né? Então, é um trabalho muito de executar, tá? De pegar para fazer. Mas depois que você faz essa seleção, você vai dizer, olha, fulano, de tanto que eu entendi aqui a necessidade de fazer um cuidado diferenciado para os meus pacientes, eu finalmente resolvi estruturar um cuidado com uma equipe multidisciplinar, liderada por mim. Você sabe que a minha demanda é absurda, eu não consigo oferecer isso para todos os meus pacientes, por isso eu estou selecionando aqui na minha base as pessoas que mais precisam. É mais ou menos por aí, Felipe. Não tem segredo, muito segredo, entendeu? É que não é da noite para o dia, né? Eu acho que o médico ele tem que ter essa construção e alguém ao lado dele para construir isso junto, né? Um direcionamento. Não é intuitivo para o médico ele pegar o telefone e ligar para o paciente. Né? O médico, tem médico que acha um absurdo ligar para um paciente. O que eu acho um absurdo é a gente deixar o orçamento da nossa família na mão de uma recepcionista e uma secretária. E a gente ficar esperando sentado no consultório, esperando a secretária converter consulta. Ou Instagram, né? Na verdade, a gente até tá com um caso aqui de um urologista que entrou tem umas 2 semanas aqui com a gente. Ele descobriu, assim, o tanto de desperdício que ele estava tendo por conta desse obstáculo que era a secretária dele. Ele começou a fazer um processo investigativo mais apurado e ele viu que tinha gente tentando marcar consulta há 2 semanas e não conseguia, né? Então, assim, o médico, ele terceiriza muito, ele delarga, ele não delega, ele delarga, ele não supervisiona, não treina a secretária, deixa tudo na mão dela. Então, assim, para fazer um trabalho como esse, que é mais sofisticado, não é consulta, é um trabalho mais sofisticado, ele vai ter que pegar para fazer, tá? E aí, para isso exige um certo protagonismo e exige a gente deixar de lado um pouco do nosso ego, da nossa vaidade, que muitas vezes as pessoas mascaram isso e chamam isso de vergonha. Mas, às vezes, essa vergonha é ego, que a gente não quer ir lá interceder pelo outro. Mas quando você está fazendo isso, você está fazendo para transformar a vida do seu paciente. Você imagina o que é para um paciente, né? Eu tive um problema de saúde recentemente, alguns acompanharam. O que é para um paciente o médico ligar para o paciente? Isso aconteceu comigo. Eu fui tratado com médicos da velha medicina e com médicos da nova medicina. Então, você recebeu o telefonema de um médico, ele intencionalmente se preocupando com a sua condição, ele não te tratando como uma patologia, mas como um ser humano que sofre, que tem demandas, que tem família, que tem trabalho, que tem sonhos. Isso muda todo o jogo. A gente não compra um produto, a gente compra a pessoa. Então, quando você se conecta verdadeiramente se importando com o teu paciente, esse paciente, ele vai sentir um acolhimento tão grande que ele vai permitir que você lidere ele no processo de transformação. É isso que os pacientes precisam, isso que eu precisei para me restabelecer. E é isso que meus pacientes também precisam. Então, a gente tem que assumir esse protagonismo, não é delegar para a agência de marketing. Isso é um outro canal de aquisição que você tem como esquentar o lead, que ele vem frio, sem nível de consciência, mas isso é um trabalho que você vai fazer depois. É uma outra forma de adquirir pacientes. Quando você já tem esse protagonismo, essa liderança, você já faz a prospecção na tua base, ou através dos referidos, das recomendações, né? Parcerias, né? Parcerias. Quando você não se torna refém de um único modelo, e que é o pior modelo, que não é, de longe, não é o melhor modelo, né? Então, a gente tem que ser mais protagonista, mais intencional, né? Mais líder como médico. Tem uma frase, né? Se você não está no digital, você está perdendo muito dinheiro. Se você só está no digital, só está captando pessoas através do digital, você está perdendo muito mais dinheiro. Muito mais. Tem uma pergunta aqui, que diz que é a última. Vocês conseguem ler no chat ou vocês querem que eu leia? Uma pergunta Na um pouco verdade, mais... não está aparecendo. Não tá aparecendo. Então, eu vou ler para vocês, tá? É um outro Ricardo. Então, ó, para início do consultório em otorrino, que ainda não tem essa base robusta, com foco em cirurgias de rinoplastia,
o que vocês costumam orientar? É uma primeira pergunta, ainda da sequência, tá? Inicia com um convênio para atrair o paciente, formar uma base de pacientes para depois virar, ou já inicia particular desde o início? Particular desde o início. Isso é cilada, gente. Vocês estão vendo aí a dificuldade que os outros que seguiram esse caminho estão tendo agora para se posicionar. Se você se posiciona como médico do convênio, né? Primeiro que você já está se desvendendo, né? Você não está vendendo, você está se desvendendo. Mas eu vou deixar. É o mais desafiador, tá? É começar do zero, sem ter nenhuma base, mas com o posicionamento correto e com a mentalidade correta, o trabalho que ia demorar 5 anos vai demorar 1 ano, tá? E é o quê? Você virar um prospectador ativo. Você vai fazer parcerias com outros profissionais que têm esses pacientes, com um plástico, com uma dermato, um esteticista. Você vai começar a pegar referidos, né? Essa pessoa que tem um problema respiratório conhece outra pessoa que tem um problema respiratório. Você vai ser intencional nas suas interações. Lives, aulas que você dá sobre o assunto, fazendo formulário, vai disponibilizar algum material. Pessoas que estão buscando isso vão clicar no seu material. Até entrevista você pode fazer. Tem entrevista. Como assim entrevista? Entrevista, gente. Botar uma pessoa, paga R$60, uma pessoa fica na porta de um shopping, perguntando, você acha o seu nariz bonito? Dá um exemplo, é rinoplastia? Você tem vontade de mudar o seu nariz? Tenho sim. Se você conhecesse uma pessoa que deixasse seu nariz lindo, você teria interesse? Sim, teria. Então me deixa aqui seu nome, seu telefone. Essas meninas que entregam panfleto, pode fazer a pesquisa. Gente, tem muita possibilidade. O que não pode é ficar na passividade, sentado, esperando aparecer, porque realmente aí não vai aparecer. Se for depender dos teus colegas te encaminhar, eles vão te encaminhar nunca, vai virar uma múmia e teu consultório vai ficar às moscas. Você tem que, empresário tem que se virar. Aí o Felipe, que é vendedor há quantos anos, né, Felipe? Se jogar, né, Felipe? Exato. Nós temos mais uma pergunta aqui. E existe algum modelo de programa de acompanhamento já bem sucedido para tratamentos de infertilidade masculina? Eu acho que eu vou até começar a responder como paciente, tá, gente? Eu também faço tratamento com HCG, tentando engravidar, tenho contato com milhares de urologistas. E o que eu busco, eu acho que até a Natália falou ali no começo também, o que eu, Felipe, busquei e busco ainda, porque quando você tem muitos contatos é mais difícil de você achar uma única pessoa e ela querer fazer isso com você, é um médico para liderar o meu tratamento. Independente da parte medicamentosa, o que ele vai me oferecer, se vai ser em conjunto com a minha esposa, é o médico que fala assim, nossa, hoje eu estou com dúvidas sobre isso, eu vou mandar uma mensagem para ele e eu sei que eu estou pagando para ele para ter essa resposta e está tudo bem ele receber a mensagem e me responder e ele está aberto para isso. É a minha sensação, tá? É um paciente, um médico líder que vai me direcionar para vários caminhos ali durante o tratamento, né? Eu acho que eu entendi o porquê da sua pergunta. Se é bem sucedido, porque a gente não pode garantir que a pessoa vai engravidar. É isso, né? Por isso que você está falando. Mas é bem sucedido, eu consigo foi o talvez médico perguntou se existe algum programa bem sucedido, né, para tratamento. Né? Porque, na verdade, inclusive, pela nossa regulamentação, pelo CFM, a gente não pode nem prometer resultado, né? A gente não pode dizer que vai, que é garantido, porque não existe. Na medicina, nada é 100%. Qual é o nome do colega? É o doutor Elton Meirelles. O doutor Elton. O doutor Elton, que bom. Mas eu tenho aqui ginecologista que faz, tá? E o que ela coloca para a paciente dela é que neste formato é onde a gente tem as maiores chances, né? Porque se você não controla os fatores, as chances são menores. Então, não tem como, através de um programa, você dizer que vai ser bem sucedido. Você não pode prometer isso para o seu paciente. Mas se essa paciente, no caso da SOP, se ela emagrecer, fizer atividade física, fizer toda a investigação, é uma colega que faz esteroscopia em Salvador, que está aqui com a gente. Se ela seguir esse programa, esse protocolo de acompanhamento,
e conseguir atingir ali os desfechos propostos, as chances de gestar são maiores. Isso é muito bem posicionado para o paciente. Só que se o paciente ele tem a opção de escolher algo que vai aumentar muito as chances dele, porque ele está sendo liderado num cuidado, eu tenho, tipo, o Felipe acabou de dar a resposta. Ele teria, se ele tivesse essa opção, se alguém tivesse oferecido para ele, eu não tenho dúvida de que ele ia querer, né? Agora, dizer que isso vai garantir que vai engravidar, a gente não pode fazer isso, né? Não tem como. Nós, não médicos, temos a plena ciência que dependemos de nós, né? A gente precisa só de uma condução, né? E é levar esse nível de consciência para os pacientes também, né? Isso é legal. Querem parar de interromper a tela aí, que para vocês já aparecerem também, eu acho que é mais fácil. Parou, né? Agora parou. Bom, eu acredito que seja isso. Mais algum comentário de vocês sobre o tema? Quer finalizar? Não, só a gente ficar à disposição, né? Realmente, hoje a gente tem um grande projeto, um grande propósito de vida, de realmente transformar a vida do médico. E eu sempre busquei isso na minha vida, né? Eu sou mentor sem me chamar mentor já faz alguns anos, né? Hoje eu já me posiciono como mentor, como profissão, né? Mas eu sempre tive o intuito, depois que eu rompi como empresário em 2019, de ajudar os médicos a romperem também, né? Então, em todos os meus cursos técnicos, eu sempre passei mentalidade, dei insights, e dessa forma eu transformava a vida de um aqui, de um ali, de outro ali. Mas depois que eu acessei esse ambiente das mentorias, depois que eu conheci a minha companheira de vida, hoje eu escalei esse meu propósito de transformar a vida dos meus colegas médicos, agora em escala, né? E dessa forma, né, a gente transformando a vida do médico, a gente também está transformando a vida de muitos pacientes, né? É uma corrente do bem. E a gente está criando um grande movimento do médico, que é tecnicamente impecável, o médico que quer fazer a boa medicina, o médico que quer prosperar fazendo a boa medicina, né? Porque criou-se um falso conhecimento de que o médico que ganha dinheiro é o médico que faz coisa errada. E a gente tem que tirar isso da cabeça. Dá para ganhar bem fazendo a coisa certa. Se você mudar o teu modelo de negócio, mudar a tua mentalidade. É tudo uma questão de mentalidade. A nossa realidade limita a nossa mentalidade. Mude seus ambientes, mude suas referências. Acesse a mentalidade de alguém que já chegou aonde você quer chegar. Esse é o único caminho. Exerça uma coisa chamada humildade, coeficiente de humildade. Às vezes a gente, como médico, a gente não tem essa humildade de reconhecer, de ter a autorresponsabilidade de que o problema está na gente. A gente terceiriza para a nossa cidade, porque a minha cidade só tem Unimed, porque eu vivo aqui numa cidade de 40 mil habitantes, aqui os pacientes não vão comprar. Então, quando a gente se isenta do problema, da responsabilidade, a gente se isenta da solução. Quando a gente tem a autorresponsabilidade de admitir que a gente precisa desenvolver habilidades cognitivas, soft skills, diferentes da parte técnica, quando o problema é com a gente, a solução também está com a gente. E a gente agradece e fica à disposição para ajudá-los a percorrer esse trajeto, esse caminho da prosperidade. Obrigada, gente. Obrigada aí, Felipe, pelo convite. Obrigada a todos pela atenção também. Eu que agradeço vocês dois, como sempre, uma aula espetacular. Como um médico falou aqui, abriu a mente dele, ele comentou aqui no finalzinho. E fico à disposição também de todos vocês, nossos clientes da Fluca aqui, da Fluca Academy. A gente sabe que os cursos técnicos, eles são excepcionais para vocês darem continuidade à educação médica de excelência, assim como todos os cursos que a gente tem. A gente enxerga cada vez mais no mercado essa necessidade do médico empreendedor, né? Do médico que sabe fazer a gestão, do médico que tem que mudar a mentalidade dele, tem que saber conduzir a secretária dele para o negócio dele evoluir e, consequentemente, é claro, ele adquirir mais medicações da Fluca. Sou vendedor também, e também esse é o nosso propósito. Então,
O meu agradecimento especial a todos aqui presentes. Convido também, né? Já vou deixar aí, tenho que deixar, como está sendo um sucesso das aulas, espero contar com vocês dois no ano de 2026. Esse ano você já está no finalzinho, aí dezembro é mais difícil de fazer aula, mas conto com vocês aí, sempre dando essa aula de excelência sobre modelo de negócios para clínicas e consultórios. Valeu, um abraço a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.